Bom, gente, eu coloquei uma definição de Ricardo Castilho, inclusive está na apostila, que eu achei bem bacana. Fala o seguinte, que a dignidade humana está fundada no conjunto de direitos inerentes à personalidade da pessoa, liberdade e igualdade, e também no conjunto de direitos estabelecidos para a coletividade. Coletividade, o que quer dizer? Direitos sociais, econômicos e culturais. Por isso mesmo, a dignidade da pessoa não admite discriminação, tá? Independente do que a pessoa é, do que ela cometeu, não se admite qualquer ato discriminatório, seja de nascimento, de sexo, de idade, opiniões, crenças, classe social, etc. Ok? No texto da declaração, vou falar um pouquinho, gente, sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, se não me engano, existem 30 artigos, tá? Ela é muito bacana de ler, não coloquei todos os artigos no slide, porque eu acho que ia ficar cansativo, tá? Tá na apostila, se não me engano, são 30 artigos. E ela é de extrema importância, porque ela é o ponto principal para a conduta dos estados quanto a essa posição de desigualdade e de direitos humanos, tá bom? No texto da declaração, relaciona-se os direitos civis e políticos, conhecidos como de primeira geração. Todo mundo sabe que os direitos de primeira geração é a liberdade, de segunda geração é o trabalho e de terceira geração é fraternidade, paz, justiça, entre outros, tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tratam das 3 gerações que são imprescindíveis para uma relação de humanidade, ok? Então, como eu já falei, em 1945 fundou-se a Organização das Nações Unidas, criado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, o que motivou realmente a criação das Nações Unidas foi a questão das guerras mundiais que houveram no mundo. Então, cuja finalidade, como eu já falei, era intermediar as relações entre nações antes e durante o conflito, armados ou não, e buscar garantir os direitos dos indivíduos, independente de classe social, nacionalidade, cor ou gênero, tá? Então, ela veio em 1945 com essa premissa de acabar com essa desigualdade que foi inaugurada na verdade não, mas desenvolvida principalmente pelas guerras que houveram mundiais, tá bom? Como forma de manifestar publicamente um repúdio aos crimes contra a humanidade cometidos pelas nações derrotadas durante a guerra, os membros da Organização das Nações Unidas aprovaram em 1948, então a gente consegue perceber que em 1945 houve a fundação da Organização das Nações Unidas, formadas pelos países que venceram as guerras que houveram, e em 1948, 3 anos seguintes, houve o documento da Declaração Universal de Direitos Humanos, como eu já falei, tem ele todo na apostila, em que abarcava e promovia uma variada gama de direitos considerados fundamentais. Eu falo que é a liberdade, direito à vida, igualdade, tá bom? Então, como eu já falei antes, direitos humanos são os direitos básicos, tá? A todo e qualquer ser humano, basicamente a dignidade, independente de quem seja, independente de classe social, de raça, de nacionalidade, de religião, de cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante daquele ser humano, tá? Então, independente do que ela for, do que ela cometeu, isso é basicamente os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Então, na verdade, ela veio a fim de resguardar esses direitos que já existiam, entendeu? Ela veio positivar esses direitos à igualdade, direito à fraternidade, direito à vida. Então, ela veio positivar todos esses direitos. Não quer dizer que ela trouxe esses direitos, ela não inventou esses direitos, tá? Ela, na verdade, ela só positivou, ela veio confirmar todos esses direitos, tá?
ela veio e oficiou, mediante uma declaração, escreveu essa declaração de direitos que já existiam, tá bom? A extensão dos direitos unidos é universal, gente. Independe de raça, independe de onde, ela serve para qualquer estado. Não serve para proteger ninguém, nem para beneficiar ninguém, tá? Se a pessoa comete um delito, ela vai lá, ela vai cumprir conforme a lei. Então, os direitos humanos, há muito essa questão de falar assim, os direitos humanos protegem aquele bandido. Não existe muito essa frase? Na verdade, não. Porque os direitos humanos, eles também protegem os policiais, eles também protegem as autoridades. Então, na verdade, o direito humano não veio para proteger ninguém. O direito humano veio para falar assim, olha, todo mundo merece dignidade, independente do que a pessoa é, do que a pessoa faz, do que a pessoa cometeu, tá bom? Eu falei também, gente, que os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG, ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria, não. Não é, isso não é direitos humanos, tá bom? Aqui, justamente isso que eu acabei de falar. A frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, né? A gente escuta isso também, além de escutar que os direitos humanos protegem bandido, a gente escuta assim, se fosse policial, não haveria qualquer proteção. Mas na verdade não é isso, gente. Eles não são uma entidade, eles não são uma entidade ou uma ONG de proteção a ninguém, tá? Eles vêm para falar o que é dignidade, que as pessoas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam ter direito à vida, tá? Ele não veio para falar que a lei não tem que ser cumprida, tá? Ele veio para restringir determinadas condutas de tortura, por exemplo, entendeu? Que ultrapassam o ser humano. É isso que os direitos humanos ele veio tratar. Conforme eu já falei, gente, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela veio da Segunda Guerra Mundial, onde os países vencedores formularam o documento, né? Se organizaram em organizações das Nações Unidas e formularam um documento para quê, gente? Contra as prisões arbitrárias que houveram, contra o exílio dos judeus, escravização de povos, genocídio. Então, assim, ele veio para conter essas condutas, na verdade. Então, representantes de 50 países reuniram-se para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito entre os povos, porque com as guerras, gente, houve, na verdade, uma verdadeira desigualdade. Não tem como você ter uma guerra e não haver desigualdade, né? E nessas guerras houveram genocídios, houveram escravização e todos esses fatores que hoje são proibidos. Então, ela não é uma ONG para proteger ninguém. Ela foi formada justamente para garantir esses direitos que são mínimos de um cidadão, tá bom? Então, gente, como eu já falei, a declaração pela Organização das Nações Unidas, ela foi concluída em 1948 e aprovada, na verdade, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, foi 6 meses para ela ser aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Então, ela foi aprovada em 10 de dezembro, ela foi concluída em 18 de junho de 1948 e foi aprovada em 10 de dezembro de 1948, tá bom? Então, são exatamente 6 meses. Hoje, gente, existem 193 países signatários da ONU. Então, a gente tem muitos países. Eles são signatários da ONU, tá? São países que respeitam e hoje, assim, como que eu posso dizer? Eles respeitam o que é pregado pela ONU, né? Tentando aplicar ao máximo ao que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles acompanham e defendem o que foi proposto, tá? Porque, na verdade, essa escolha de ser signatário da ONU ou não é facultativa, tudo bem? Então, esses territórios que foram signatários da ONU, eles garantem, né? Eles viraram signatários com o fim de garantir os direitos básicos dos cidadãos, que é os nacionais de cada país. Além de ter redigido o documento central que traz direitos humanos, a ONU tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos.
Então, gente, isso é muito importante, porque quando acontece uma guerra, que a gente sabe que acontece, né, essa guerra que ainda a gente tem, né, em Israel, enfim, a gente pergunta assim, mas a ONU não pode fazer nada? Na verdade, ela não pode mandar com que a guerra acabe. Ela não tem esse poder, tá bom? Ela não regula o que ocorre dentro do país. O país ser signatário da ONU não quer dizer que ela consegue regular, chegar lá e falar assim, ó, vocês tem que parar com isso agora, porque isso fere a dignidade da pessoa humana e não é isso que a gente prega na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês estão violando o que vocês se comprometeram. Então, ela não tem esse poder, ok? O que ela pode fazer? Ela pode recomendar alguns preceitos básicos e fala assim, olha, vocês têm que seguir de acordo com o que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ela relembra todas essas questões, ela relembra que ele é signatário signatário da ONU. Então, ela fala assim, recomenda que condutas diversas possam ser tomadas, mas ela não tem poder, tudo bem? Além de recomendações, são comuns ações estratégicas envolvendo os países signatários para pressionar governos para que respeitem os direitos humanos, tá bom? Então, além disso, há uma pressão, mas não pode haver uma ordem, tudo bem? Gente, o que é tratado de direitos humanos? Tratado é um acordo entre os estados, pode ser acordo entre os países, que se comprometem com regras específicas, tá? Então, tratados são isso, são acordos entre países com o fim de comprometer com algumas regras impostas. Então, ó, um estado ele pode fazer, gente, quando eu falo de estado, eu falo de país, tá? Também. Então, assim, a gente tem que saber essa ligação. Um estado pode fazer parte de um tratado através de uma ratificação, adesão ou sucessão. Costume, gente, direito internacional consuetudinário. Então, assim, é muito comum que a gente trate algumas relações de acordo com o nosso costume, né? Que é uma prática geral e consistente seguida por estados. Então, os estados, eles respeitam a questão do direito consuetudinário, tá bom? Então, por exemplo, enquanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é, em si, um tratado vinculativo, então o que é vinculativo, gente? É isso que eu falei. Não é vinculado. A ONU, ela não tem poder de chegar lá e vincular um direito, de entrar no país e falar assim, olha, você não pode fazer isso, tudo bem? Algumas disposições têm o caráter de direito internacional consuetudinário. Então, esse caráter internacional consuetudinário é respeitado, tá bom?